hoje, a gente vai procurar a cura para aquele esgotamento mental moderno, sabe, aquele burnout absoluto, no lugar mais improvável possível. E bota improvável nisso, né? Sim, um texto de milhares de anos sobre rituais de sacrifícios de animais no deserto. A expectativa, quando se fala de apatia e cansaço extremo na nossa sociedade, é sempre buscar uma solução super contemporânea, tipo num consultório de psicologia ou baixando um aplicativo de produtividade. A gente adora um aplicativo hoje em dia. Exatamente. Mas a Parashat Tzav, que é a nossa fonte primária da imersão de hoje, ela esconde uma engenharia psicológica e espiritual que é infinitamente mais profunda do que a gente imagina à primeira vista. Com certeza. A nossa missão nessa imersão é aplicar uma lente analítica muito específica sobre essas fontes. Nós vamos usar o olhar hebraico profundo, que é estruturado num método chamado Pardes. E para quem não está muito familiarizado com essa metodologia, PARDS é um acrônimo, tá? Ele representa 4 níveis de compreensão de um texto. A gente tem o Peshat, que é o sentido literal e direto da coisa. O Remes, que busca aquelas pistas filosóficas e as alusões que ficam meio escondidas nas palavras, sabe? Certo. Aí tem o Derash, que é a interpretação homilética que expande o significado moral da história. E por fim, a gente chega no Sod, que lida com a profundidade mística e os segredos espirituais da narrativa. O nível mais profundo, né? Exato. Nós vamos usar esses 4 níveis para entender que a palavra ocidental sacrifício, que sempre carrega aquele peso de perda ou privação. Aquela coisa de abrir mão de algo. Isso, essa é uma tradução muito pobre para o conceito original. Esses rituais não denotam perda de forma alguma, certo? Nenhuma. O termo correto é korbanot. Essa palavra deriva da raiz karov, e o significado literal de karov é aproximar-se. Nossa, muda tudo. Muda, né? O texto que a gente está analisando hoje não é um mero manual de instruções de abate no altar primitivo. Ele descreve um mecanismo altamente complexo de aproximação entre o humano e o divino. E para que essa aproximação funcionasse de verdade, o sistema exigia um alinhamento absoluto, eu diria até cirúrgico, entre a ação física rotineira e a pureza da intenção mental. E para a gente entender a mecânica dessa aproximação, a gente precisa olhar para a própria raiz do comando que inicia a nossa paraxá. A palavra-chave que dá nome ao texto, que é tzav. Sim, tzav. O que me chamou a atenção imediatamente, já no nível do peshat, o sentido literal mesmo, é a escolha vocabular. Na grande maioria das vezes, a gente vê essas instruções bíblicas começarem com verbos mais suaves, tipo fale ou diga. É o padrão, né? Só que tzav soa como um imperativo militar. É uma ordem muito severa, super carregada de urgência. E aí fica a pergunta: por que utilizar um termo tão denso e pesado para instruir sobre algo aparentemente tão mundano quanto a oferenda diária, o Korban Tamid? Além disso, por que Moisés precisou interceder por Arão para que ele fosse incluído nesse comando? Olha, o grande comentarista Rashi, ele analisa essa anomalia linguística e explica uma coisa fascinante. O termo tzav, ele é acionado especificamente quando 2 condições críticas estão presentes. Mas são. A exigência de uma constância absoluta e o risco de uma perda financeira significativa. Pense na natureza do Korban Tamid. Era uma oferenda realizada 2 vezes ao dia, uma de manhãzinha, outra à tarde. Todo santo dia. Todos os dias, independentemente do clima, do humor da nação ou de qualquer crise política que estivesse rolando, ano após ano. E a peculiaridade dessa oferenda específica é que ela era totalmente consumida pelo fogo. Ninguém comia nenhuma parte dela, nem os sacerdotes, nem o povo. Ninguém, virava cinza. A comunidade financiava esse animal diariamente, mas não via um retorno material imediato ou tipo uma festa comunitária como resultado. Entendi. E manter o fervor espiritual, aquela dedicação ardente num ato que é infinitamente repetitivo e que drena recursos constantes sem um benefício palpável, é um dos maiores desafios da psicologia humana. É verdade. É muito fácil a pessoa ser fervorosa num evento esporádico, num festival anual.
A grande dificuldade humana é a manutenção da intenção no cotidiano monótono. Nossa, isso me lembra a diferença brutal entre a empolgação do dia 1º de janeiro e a realidade de uma terça-feira chuvosa no meio de agosto. Exatamente isso. No começo do ano, a motivação é gigantesca. O pessoal compra roupa nova, paga o plano anual da academia à vista, a dopamina da novidade está estourando. Tá lá no teto. Só que a verdadeira transformação de hábito só acontece na repetição árdua, sabe? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não dá para pular os dias em que a vontade simplesmente desaparece. A ordem Tazav parece reconhecer que a gente tem uma tendência natural de deixar a rotina apagar a paixão inicial. É bem por aí. E se a gente for buscar a raiz profunda dessa tendência de abandono, o método Pardes leva a gente para o nível do Sod, o grande segredo místico. Tá. E o que o Sod diz sobre isso? A tradição hebraica não vê essa apatia apenas como uma falhazinha de caráter. Ela personifica isso na figura arquetípica de Amaleque. Amaleque. Isso. O texto descreve o ataque de Amaleque ao povo no deserto com uma frase muito peculiar. Diz assim: ele te encontrou por acaso no caminho. Contudo, a palavra hebraica utilizada para esse encontro, kashá, ela compartilha a exata mesma raiz de esfriar. Caramba, esfriar. Sim. A função essencial de Amaleque na nossa psique não é destruir através de argumentos superlógicos ou força bruta. O que Amaleque faz é jogar água fria. Ele ataca o entusiasmo, então. É a personificação daquele cinismo que corrói qualquer grande idealização. Perfeito. Pensa bem, a nação tinha acabado de presenciar milagres abertos, estava fervendo de propósito. O mar tinha acabado de abrir. Exato. Amaleque não tenta provar que os milagres eram falsos, porque seria impossível. Ele simplesmente injeta a dúvida, o safek, aquele pensamento sussurrado de tipo, será que isso tudo tem mesmo algum sentido profundo ou é apenas um acaso? Nossa. E quando essa dúvida se instala na mente de quem repete uma ação todos os dias, a paixão sofre um colapso imediato. O comando imperativo de Tzahav atua como a antítese diametral dessa água fria psicológica. Faz todo sentido. É a instrução estrutural para forjar resiliência contra a corrosão causada pelo tédio e pela dúvida. E se a apatia e o cinismo são essa água fria que ameaça paralisar a engrenagem, a resposta do sistema precisava ser o fogo. Tinha que ser. E as fontes detalham que a defesa contra isso era o Aish Tamid, o fogo contínuo do altar. No nível homilético, o Derash, as descrições desse fogo desafiam completamente a física natural. Eu fiquei impressionado lendo isso. É muito visual, né? Demais. Relatos antigos afirmam que a chama principal tinha a forma majestosa de um leão. Ela brilhava com a intensidade cegante do sol, mas milagrosamente não produzia fumaça espessa que asfixiasse o ambiente e... talvez o mais chocante para a física da época, o calor imenso gerado não derretia o revestimento de cobre do altar que ficava logo abaixo dele. Consumiu os líquidos também. É uma coisa de louco. Essa iconografia do leão de fogo consumindo a oferenda é a representação visual perfeita da paixão inesgotável. Um fogo que transcende totalmente a limitação da matéria, indicando que a energia investida ali não vinha da lenha física, mas do compromisso interno da nação. E o peso histórico desse compromisso é de arrepiar. Tem um relato nas nossas notas sobre a família dos Benei Salmai, que também eram conhecidos como a família da escada. Ah, essa história é incrível. Muito forte. Durante o período de opressão do Império Romano, os decretos imperiais proibiram que lenha fosse levada para alimentar o templo em Jerusalém. A punição para quem desobedecesse era, adivinha, a morte imediata. O Império não brincava em serviço. Pois é. O instinto natural de autopreservação ditaria que a comunidade aceitasse a derrota. Tipo, fizemos o possível, a força do Império é insuperável, vamos para casa. Era a desculpa perfeita. Exato. Mas essa família decidiu fabricar escadas de madeira impecáveis, totalmente livres de insetos ou impurezas. Eles colocavam essas escadas nos ombros e marchavam abertamente até Jerusalém. Com os romanos olhando? Sim, com os romanos olhando. Quando os soldados interceptavam eles, a justificativa era de que estavam indo consertar ninhos de pássaros nas árvores ao redor da cidade. E aí, imediatamente após cruzarem os portões do templo, as escadas eram desmontadas e atiradas no altar para alimentar o fogo.
Uau! Eles literalmente colocavam a própria vida em risco de frente para a espada romana para que a chama não apagasse por um único minuto. Isso mostra uma recusa visceral em permitir que circunstâncias externas ou a tirania política servissem de justificativa para o apagamento da identidade espiritual deles. A ação dos Bnei Salmai prova que a manutenção do fogo dependia de um esforço ativo e muitas vezes perigoso. Mas espera aí. A ideia de arriscar a vida contra o Império Romano para manter um fogo físico aceso tem um ar de narrativa épica, quase um filme de Hollywood. Tem mesmo. Só que eu quero trazer isso para a realidade psicológica mais dolorosa de quem nos ouve agora. E quando a força que quer apagar o fogo não é um soldado romano, mas o próprio colapso interno da pessoa? Excelente ponto. O que acontece quando alguém acorda e se sente espiritualmente um lixo, completamente esgotada, deprimida ou, nas palavras deles, impura devido às próprias falhas éticas e morais? Exigir que alguém mantenha uma paixão ardendo quando essa pessoa sente que só sobrou cinzas por dentro parece exigir uma hipocrisia meio cruel, sabe? Sim, soa insensível. Como um sistema milenar lidava com esse burnout moral e emocional sem invalidar o indivíduo? A genialidade da lei judaica se revela exatamente nesses momentos de fratura. O Talmud estabelece uma regra técnica sobre esse fogo. Ele deveria ser mantido aceso mesmo se os sacerdotes responsáveis por ele estivessem em estado de impureza ritual. Mesmo impuros. Mesmo impuros. O estado de imperfeição, de esgotamento extremo ou de falha moral não invalida a responsabilidade nem remove o direito deles de cuidar do fogo. O sagrado não é reservado apenas para os momentos de perfeição imaculada. Nossa, isso é um alívio enorme. É libertador. E mergulhando novamente no Sod, o nível secreto da interpretação, a Torá decreta o fogo não se extinguirá, usando a expressão em hebraico lo tishbe. Os mestres chassídicos propõem uma leitura super subversiva dessa frase. Eles interpretam como o fogo deve extinguir, tishbe, a palavra não, o lo. Peraí. O fogo deve ser usado para queimar a própria negatividade interna, o não. Exatamente isso. O mestre Tzemach Tzedek destilou essa teologia complexa numa instrução prática que é revolucionária. Ele dizia, pense bem e tudo sairá bem. Que é algo que o pessoal confunde muito hoje em dia, né? Demais. Isso frequentemente é confundido com o otimismo tóxico ou aquele pensamento positivo raso, o que seria um erro gigantesco de interpretação da metodologia. O que ele está ensinando é a mecânica da confiança ativa. Como assim, mecânica da confiança ativa? Pensa o seguinte, você não consegue varrer a escuridão de uma sala usando uma vassoura. A única mecânica física possível é acender uma luz. Se a alma se sente reduzida a cinzas, o indivíduo é instruído a realizar a ação física e mecânica de alimentar a chama, porque o calor da ação externa tem o poder de purificar a impureza interna. A ação deliberada deve preceder a emoção, forçando a realidade a se alinhar com a esperança. Fazer até a sentir. Exato. Só que manipular esse fogo, ter esse nível de poder de purificação e estar no centro das atenções de uma nação inteira cria um problema de ego muito óbvio, né? E como cria? Imagina a rotina desse sacerdote. Ele acorda, veste roupas de linho exclusivas e deslumbrantes, caminha até um altar monumental e lida com o fogo divino que consome a negatividade do mundo. O risco de que ele comece a se enxergar como um semideus intocável é gigantesco. É a receita para o narcisismo espiritual. Exato. E você está me dizendo que a principal primeira tarefa do dia lidava com esse risco. Porque lendo as notas sobre a Terumat Adeshin, que é a remoção das cinzas, o processo parece estranhamente focado em trabalho braçal, tipo faxina. Isso não seria um desperdício do talento de uma elite religiosa? Pelo contrário, era a trava de segurança psicológica mais importante de todo o serviço. Sério? Sério. A Terumat Hadishin exigia que o sacerdote, logo nos primeiros raios do amanhecer, pegasse uma pá, subisse a rampa do altar, raspasse as cinzas dos sacrifícios que tinham queimado durante a noite e as depositasse no chão ali do lado do altar,
O trabalho de remover os restos consumidos não era delegado a assistentes de baixo escalão. Não terceirizavam. De jeito nenhum, era o ápice do privilégio. E é tão louco que os sacerdotes ansiavam tanto por realizar essa tarefa super humilde que antes de criarem um sistema formal de sorteios, eles literalmente apostavam corridas pela rampa do altar. Eu li isso, é bizarro. O desejo era tanto que um incidente grave ocorreu. Teve um sacerdote que teve a perna quebrada depois de ser empurrado por um colega na disputa pela pá de cinzas. A ironia de quebrar um osso lutando pelo direito de varrer as cinzas. Mas a analogia corporativa disso, se a gente pensar bem, é brilhante. Conta. Imagina obrigar o alto escalão de executivos de uma multinacional de tecnologia, sabe? Aqueles CEOs que ganham dezenas de milhões de dólares. Imagina obrigar eles a iniciarem a rotina, vestindo um uniforme de zelador e varrendo o chão do saguão do prédio da empresa. Ia ser no mínimo engraçado de ver. Sim, mas olha a profundidade. Antes de tomarem qualquer decisão estratégica bilionária, eles precisariam tocar a sujeira acumulada do dia anterior. É uma intervenção cirúrgica contra a arrogância. Isso garante que, independentemente da pompa das roupas caras e da gravidade dos títulos deles, o cérebro registre fisicamente que eles são apenas servos da organização. Perfeito. A poeira de ontem é o primeiro contato com a realidade de hoje. E a consequência de manter esse ego sob controle reflete diretamente na empatia arquitetônica do sistema. A humildade que era imposta aos sacerdotes moldava a maneira como eles e até a estrutura do templo em si tratavam o público vulnerável. Como assim a estrutura tratava o público? Pensemos na oferenda pelo pecado, o shatat. O texto instrui com precisão geométrica que o animal do shatat deveria ser abatido no lado norte do altar. Esse é o exato mesmo metro quadrado onde era abatida a oferenda olá, que era um sacrifício inteiramente voluntário. Uma oferenda que a pessoa trazia por amor, não por culpa. Isso, trazido por devoção pura, sem nenhuma ligação com transgressões morais ou pecados. Tá, e há uma intenção de camuflagem nessa simetria espacial, né? Total. Porque quem estivesse no pátio observando a movimentação de longe, jamais conseguiria distinguir se o indivíduo que trouxe o animal estava ali tentando espiar uma falha terrível e secreta, ou se ele estava meramente expressando seu amor voluntário pelo divino. A arquitetura física do ritual se recusa a expor a vergonha da pessoa. É um cuidado lindo, né? É fantástico. A geografia do altar trabalha ativamente para preservar a dignidade de quem está no seu momento mais frágil de arrependimento. Exatamente. A preservação da dignidade humana nunca é sacrificada no altar da observância religiosa nessa tradição. O processo corretivo perderia todo o seu valor espiritual se resultasse na humilhação pública do indivíduo. E isso se conecta lindamente com a história do rei Salomão disfarçado que estava nas nossas pesquisas. Ah, eu adoro essa. É muito boa. Segundo a narrativa, após perder temporariamente o seu trono e império, Salomão vagava pelas ruas sem ser reconhecido, vivendo literalmente como um mendigo destituído. Na miséria total. Sim. E aí um homem, incrivelmente rico e influenciante, acabou reconhecendo o rei caído. Ele convidou Salomão para sua mansão palaciana e serviu um banquete formidável com carnes nobres, os vinhos mais caros da região. Só que, ao longo de toda a refeição, o anfitrião rico não parava de falar sobre a glória passada do rei. Ele ficava enumerando cada detalhe do poder e das riquezas que Salomão havia perdido, chorando e lamentando o destino do monarca. Aquela pena que machuca, sabe? Muito. A humilhação de ser lembrado do seu fracasso constante ali foi tamanha que Salomão se levantou da mesa sem tocar em um único pedaço de carne. O gosto do banquete maravilhoso virou cinzas. Não descia. Não? Aí no dia seguinte, um homem muito pobre e simples reconheceu ele e o convidou para entrar na sua casa humilde. O jantar oferecido foi composto apenas por alguns vegetais cozidos. Nada além disso. Mas em vez de lamentar a miséria do rei, esse homem pobre passou a refeição inteira proferindo palavras de coragem, lembrando Salomão das promessas de restauração e focando na esperança do futuro. Mudou a perspectiva. Completamente. O texto diz pra gente que Salomão comeu aqueles vegetais simples com a alegria de quem participa de um banquete de coroação real. O alimento material era super escasso, mas o homem serviu dignidade e esperança em fartura.
É maravilhoso. A gente viu como o sistema cria escudos para proteger quem cometeu um erro e lida com a dor. Mas a verdadeira genialidade dessa engenharia comportamental aparece quando a gente olha para outra extremidade do espectro emocional humano. Que seria a alegria. Isso. Quando a pessoa não está ali movida pela culpa ou pela constância rotineira, mas por uma explosão de gratidão. Como o texto impede que a celebração da gratidão se torne um ato egoísta e isolado? A resposta está nas regras da oferenda todá, a oferenda de ação de graças. A matemática dessa regra esconde uma intenção social profunda, né? As instruções estabeleciam que alguém que escapasse de um perigo letal, como, sei lá, sobreviver à travessia de um deserto, ser solto de uma prisão injusta, recuperasse de uma doença grave, ou sobreviver a uma tempestade no mar, deveria trazer essa oferenda todá. Isso. Mas as amarras logísticas são quase impossíveis de cumprir. Além do animal, a regra exigia que a pessoa trouxesse 40 pães enormes. E o peso real dessa lei é que toda a carne do animal, juntamente com 36 desses pães, precisavam ser totalmente consumida num prazo super restrito, um dia e a noite seguinte. Analisando sob o nível do Pachat, a logística básica é impraticável. Nenhuma família comum consegue digerir uma quantidade tão monumental de alimento em apenas 24 horas. É comida para um batalhão. Inevitavelmente haveria sobras, e a lei proibia terminantemente que sobrasse. Então, qual é a única solução prática para cumprir o mandamento sem quebrar a regra do tempo? Fazer uma festa. Exato. A regra forçava a pessoa a organizar um banquete de urgência. O indivíduo salvo da morte precisava sair correndo e convidar todos os amigos, parentes, vizinhos e até desconhecidos da rua para ajudar ele a consumir a refeição antes que o prazo estourasse. O sistema erradica a possibilidade da gratidão particular e egoísta. Quando se reúne 40 pessoas inesperadamente no meio da semana para comer montanhas de pão e carne, a pergunta inevitável que vai surgir na mesa é: por que a gente está celebrando com tanta urgência hoje? Alguém vai perguntar o motivo da boca livre. Exato. E é nesse exato momento que o anfitrião é obrigado a relatar publicamente o milagre. O livramento que ocorreu lá em segredo, ou na solidão de uma cela de prisão ou num leito de UTI de hospital, é injetado no tecido social da comunidade. Lindo. A gratidão deixa de ser o sentimento introspectivo ali no canto dele e se transforma numa usina de esperança coletiva. É o mesmo princípio do profeta Jonas, que no auge do pânico dentro do ventre do peixe, promete entregar a oferenda de ação de graças, ele já visualizando a celebração comunitária da sua sobrevivência. E tem mais, tá? A severidade dessa estrutura hebraica não permite atalhos na intenção. E é aqui que a gente encontra a lei mais intrigante e eu diria até assustadora do serviço sacerdotal, o conceito de pigu. Pigu, tá? Se o sacerdote, no exato momento da preparação do sacrifício, cometesse um erro físico, muitas vezes a oferenda poderia ser corrigida ou até substituída. Ok. Erro prático tem conserto. Exato. No entanto, se ele apenas pensasse em comer a carne ou em finalizar o ritual fora do tempo estipulado pela lei, a oferenda inteira se tornava pigu, uma abominação irremediável que era invalidada no mesmo instante. Peraí, isso exige uma pausa. Por que um pensamento impalpável, um erro puramente cognitivo na mente do sacerdote, tem o poder de alterar a realidade física e o status de uma oferenda que custou tão caro? O animal está ali, o sangue foi derramado, a lenha está queimando normal, o trabalho físico foi feito perfeitamente. Fisicamente nada mudou. Então, por que pensar em esticar o prazo é o ato mais destrutivo possível na mecânica do Corban? Em oposição à urgência do sagrado. O nosso cérebro anseia naturalmente por conforto e facilidade, né? Ah, sempre. A lei do menor esforço. Então, se o sacerdote pensa, vamos guardar um pouco dessa carne para aproveitar com calma na quinta-feira depois do feriado, ele remove totalmente o elemento de restrição e urgência. A oferenda perde a sua natureza de entrega total e tensão espiritual, sendo rebaixada à categoria de um piquenique.
Quebra o propósito. Historicamente, quando o controle sobre esses rituais afrouxava em locais como Betel ou Gilgal, as cerimônias solenes frequentemente degeneravam em festivais gastronômicos prolongados. A família trazia a oferenda e passava dias acampada, focada não na conexão divina, mas no lazer da carne farta, sabe? Fazer um churrasco de fim de semana. Basicamente. O Pigu ensina que o momento de conexão divina requer um alinhamento total de corpo e mente no agora. A intenção frouxa, aquela mentalidade de diluir a adoração para acomodar a preguiça humana, isso destrói a essência da aproximação. Sem o rigor do foco mental absoluto, a ação física é considerada totalmente vazia. Fazendo um balanço de todas essas engrenagens psicológicas, fica muito claro que a Parashat Tzav passa bem longe de ser um catálogo de regras de açougue antigo, né? Nem um pouco. É um tratado de sobrevivência emocional. Mostra a mecânica exata de como não permitir que o cinismo de Amaleque esfrie nosso entusiasmo. Exige que a nossa ação purifique o nosso sentimento de insuficiência. Estrutura o ego através da poeira da humildade diária, defende de forma absoluta a dignidade de quem errou e ainda arquiteta a gratidão para que ela ilumine toda uma vizinhança de uma vez só. E talvez o mais importante, proíbe terminantemente que a nossa busca pelo sagrado se torne apenas mais uma conveniência confortável ali na nossa agenda corrida. É um conjunto de ferramentas que não apenas organizam um ritual antigo, mas oferece um mapa completo de como navegar a complexidade da condição humana sem perder aquele senso de reverência. E isso nos leva à reflexão final que a gente extrai do desfecho histórico dessa paraxá. A narrativa conclui com a consagração do tabernáculo, que é o Mishkan. Certo. Moisés recebe a ordem de reunir toda a congregação à porta da tenda do encontro. Só que a gente está falando de um censo que contava 600 mil homens adultos. Isso sem contar as mulheres, as crianças e os idosos. Era muita gente. Uma população massiva sendo convocada para se colocar diante de um pátio que, pelas próprias descrições arquitetônicas do texto, era minúsculo. A conta não fecha. A matemática do Peshat, o nível literal, nos diz que é fisicamente impossível comprimir aquela multidão toda naquele espaço pequeno. E as fontes homiléticas revelam que ocorreu um milagre geográfico inédito ali. O espaço físico do pátio simplesmente se dobrou. A realidade material se expandiu milagrosamente para acomodar absolutamente todos que tinham chegado com a intenção correta de testemunhar a dedicação do Mishkan. O espaço respondeu à intenção da congregação. A restrição física cedeu lugar ao peso do propósito espiritual daquelas pessoas. E isso deixa um questionamento profundo para os nossos dias para quem está nos ouvindo. A gente começou essa imersão falando sobre curar a apatia e o esgotamento mental com ferramentas milenares, né? Sim. Se o espaço físico tem a capacidade de ser dobrado e expandido dessa forma milagrosa para acomodar milhões de pessoas unidas por um propósito correto, como a gente, nessa correria absurda do mundo moderno, pode expandir a capacidade de espaço da nossa própria mente? É a grande pergunta. Como a gente trabalha a nossa arquitetura interior para criarmos espaço suficiente que comporte de forma simultânea aquela paciência estoica e monótona exigida pelo trabalho de varrer nossas próprias cinzas diariamente e, ao mesmo tempo, abrigar aquele leão de fogo luminoso, aquela paixão verdadeira e incessante, garantindo que a gente nunca permita que as nossas engrenagens internas parem de girar. Fica a reflexão para a gente continuar expandindo os nossos limites.